Muito bem, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez, desta feita para instruções relativas à semana 5, com a atividade de número 1 até a número 5, tá bom? Então estamos aqui com o nosso primeiro texto, tá? Que tem por título Quadrilha. Então vamos lá para o texto. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tá? Essa é uma história de Carlos Drummond de Andrade, foi um grande poeta brasileiro que já morreu, né? O livro Antologia Poética. E é uma história, né, bem interessante que tem por título Quadrilha. Quando se fala em quadrilha, a gente já pensa logo, né, em um bando de ladrões, de salteadores, né, de pessoas reunidas para cometer algum crime. Mas no caso aqui não é esse tipo de quadrilha, né? Nesse caso são várias pessoas que são apresentadas na história. Então tem aqui o João, que ele amava a Teresa, né? E a Teresa amava o Raimundo, né? Já o Raimundo amava a Maria, já a Maria amava o Joaquim, e o Joaquim amava a Lili. Já a Lili, ela não amava ninguém. Aí, retomando o que aconteceu com os personagens que foram falados por Carlos Drummond de Andrade, João foi para os Estados Unidos, a Teresa foi para o convento, o Raimundo morreu de desastre, a Maria ficou para a tia e o Joaquim, ele suicidou-se, né? E a Lili, que lá no começo da história ela não amava ninguém, ela se casou com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então o J. Pinto Fernandes ele não estava aqui no começo da história, mas no final ele que se casou com aquela Lili, que não amava ninguém, né? É uma história bem interessante aí de Carlos Drummond de Andrade. Ele faz uma brincadeira aqui com as palavras, né? Ele faz uma espécie de poesia, mas brincando com as palavras e com as pessoas, ok? Então, a língua portuguesa tem esse poder de elaborar textos que brincam com as palavras, né? Então, nós temos vários tipos de gêneros textuais, né? E esse daqui é como se fosse uma poesia, né? É uma antologia poética, uma narração em forma de uma espécie de poesia, tá bom? Então vamos aqui para as nossas atividades. Número 1, qual é o título do texto? Lembrando, né, que título é o nome do texto. Então voltando lá para o início, né, nós temos o título do texto. É este título que vai identificar o nome do texto, tá bom? Então vocês vão escrever aqui neste espaço qual é o título do texto, tá bom? Aqui na número 2, vocês vão escrever, né, colocar aqui nesse espaço quem escreveu o texto. Quem escreveu o texto? Lembra que eu falei que foi um poeta famoso brasileiro que já morreu? Então vocês vão escrever aqui neste espaço, ó, quem escreveu esta poesia. Número 3. Quais são os personagens da história? Ou seja, aquelas pessoas que participaram da história, né? Da história lá da quadrilha, né? Quais são os personagens da história? Você vai escrever aqui nestes 3 espaços aqui, tá bom? E número 4. Qual é o único personagem que, segundo o autor, não havia entrado na história? Lembram que eu falei de um personagem lá que casou com a mulher que não havia entrado na história, mas só no finalzinho que ele aparece? Como é que é o nome desse camarada? Como é que é o nome desse personagem? Você vai escrever aqui neste espaço, tá bom? Número 5. O texto acima é uma narrativa do escritor Carlos Drummond de Andrade. Em uma narração, escrevemos o texto sempre de cima
para baixo e da esquerda para a direita. Que tal fazermos uma cópia deste texto nas linhas abaixo? Não se esqueça de seguir as regras, tá? Então você vai escrever aqui, né? Este mesmo texto aqui de cima, ó, você vai pegá-lo e escrevê-lo aqui, ó, neste espaço destas linhas. Lembrando que o texto ele sempre começa aqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, escreveu aqui nessa linha, acabou, partiu para a linha de baixo, foi até lá embaixo. No final, chegou no final, passa para outra linha, obedecendo a margem, não passando desta margem aqui, tá bom? Ok. Vamos para a atividade número 2. Falando sobre ciências e o título do texto é Mortalidade Infantil. Vamos discutir um pouquinho aqui o que é esta mortalidade infantil. Vamos lá. A taxa de mortalidade infantil expressa o número de crianças de um determinado local que morre antes de completar um ano de vida, a cada 1000 nascidas vivas. Esse dado é um indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação. Então, o texto é autoexplicativo, né? Ele já diz para a gente que a taxa de mortalidade infantil ela vai dizer o número de crianças de um determinado local, né? Que elas morrem antes de completar um ano de vida. E aí, mais lá na frente, a gente vai explicar como é que é feita essa taxa, né? Eu sei que a cada criança de 1000 crianças que nascem, a quantidade de crianças que morrem até completar um ano de idade vai ser essa taxa de mortalidade infantil. Bom, entre as principais causas da mortalidade infantil estão a falta de assistência e de instrução às gestantes, a ausência de acompanhamento médico, deficiência na assistência hospitalar, desnutrição, déficit, né? Ou seja, falta dos serviços de saneamento ambiental, entre outros. Tá? Então aqui eles estão falando de as principais causas da mortalidade infantil, né? Que são a falta de assistência e instrução às gestantes, que elas não são bem orientadas, né, acerca de sua gestação, dos cuidados que elas devem ter, do tipo de alimentação, né, e a higiene pessoal, o sono, enfim, falta de instrução às gestantes. A ausência de acompanhamento médico, muitas gestantes não têm um acompanhamento médico, né? Às vezes, por falta desse atendimento médico, tanto a mãe quanto a criança, né, ficam sujeitas a algum tipo de problema de saúde. Olha aqui, a deficiência na assistência hospitalar. Às vezes o hospital ele não tem condições de oferecer para a mãe e para o seu bebê que está sendo gerado, né, uma assistência de forma como deveria ser oferecida. Então, às vezes falta equipamento, às vezes falta leito, às vezes falta medicação. Então, a deficiência na assistência hospitalar. Né? E a própria assistência mesmo, às vezes falta enfermeira, às vezes falta, né, pessoas para orientar. E aqui, ó, desnutrição, ou seja, a mãe não tem os nutrientes corretos e nem a criança também quando nasce, né? E déficit nos serviços de saneamento ambiental. Então, o serviço de saneamento, água tratada, né, esgoto, né, faz com que, às vezes, a criança acabe contraindo algumas doenças por tomar água não tratada, né, porque muitas vezes a água contaminada é jogada no leito dos rios e acaba contaminando o lençol freático, e às vezes as crianças acabam tomando essa água contaminada e acabam contraindo várias doenças. Tá? Olha aqui, a ausência de saneamento provoca contaminação da água, que a gente acabou de falar, né? E dos alimentos, podendo desencadear doenças como a hepatite A, malária, febre amarela, cólera, diarreia, entre outras, né, doenças. Tá vendo? Então, a falta de tratamento dessa água, a ausência do saneamento, contamina, os alimentos são contaminados, a água é contaminada e
surgem várias doenças, como hepatite A, malária, febre amarela, cólera e diarreia, né, entre outros. Conforme dados do Fundo de População das Nações Unidas, né, o FNUAP, a taxa de mortalidade infantil mundial é de 45 óbitos, ou seja, 45 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Esses dados estão em constante declínio, visto que há 20 anos o número de mortes de crianças com menos de um ano era de 65 para a mesma quantidade de nascidas vivas, né? Então, atualmente, a cada 1.000 no mundo inteiro, né, fazendo um balanceamento, até cada 1.000 crianças nascidas, né, 45 morrem antes de completar um ano de idade. Há 20 anos atrás, esse número era de 65. A cada 1.000 crianças nascidas, antes de completar um ano, 65 morriam, né? Então, está havendo um declínio, ou seja, menos crianças estão morrendo, graças a Deus, né? Isso devido a saneamento básico que está chegando, né? As crianças estão sendo melhor nutridas, as gestantes estão sendo mais instruídas, mas ainda estamos longe de chegarmos ao ideal, né? Olha aqui. Contudo, é importante destacar que essa redução não ocorre da mesma forma em todos os países. Nas nações desenvolvidas economicamente, a taxa de mortalidade infantil é muito baixa, sendo que algumas registram médias inferiores a 3 mortes para cada 1.000 nascidos, como o Japão, Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega e Singapura. Tá? Então, ele está falando aqui que existem alguns lugares que essa taxa é pequeniníssima, né, de mortalidade infantil. Ela é inferior a 3 mortes a cada 1.000 crianças nascidas até completar um ano, né? Então são esses países aqui que eles falaram, né? E o Brasil, né, no Brasil a taxa é de 22 para cada 1.000 nascidos, ou seja, no Brasil, a cada 1.000 crianças nascidas, 22 morrem até completar um ano de idade. Então o Brasil ainda está longe do ideal, né? Porque nos países aqui desenvolvidos a taxa é menos de 3 mortes, né? São inferiores a 3 mortes para cada 1.000 crianças nascidas antes de completar um ano. E aqui a gente vai falar de outros países, né, que essa taxa é muito alta. Por outro lado, alguns países possuem taxas de mortalidade infantil altíssimas. Aqui, ó, o Afeganistão, né, onde teve a guerra lá, 152 crianças, olha aqui, Chad, 127, Angola, 111, Guiné-Bissau, 109, Nigéria, 107, Somália, 106, Mali, 103 e Serra Leoa, 102. Então são países, né, que a taxa de mortalidade infantil ainda está acima de 100, muito alta, né? Acima de 100 crianças mortas a cada 1.000 nascidos antes de completarem um ano de idade. E diante desse cenário, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que é uma organização mundial, né, das nações que se unem, olha só, inclui a redução da mortalidade infantil entre uma das 8 metas de desenvolvimento do milênio. Então, eles têm 8 metas para desenvolvimento, né, desse nosso próximo milênio, ou seja, dos próximos 1.000 anos. E uma dessas 8 metas é a redução da taxa de mortalidade infantil, né? Enquanto nos países desenvolvidos a taxa é menos de 3 a cada 1.000 crianças nascidas, nos países não desenvolvidos essa taxa ela é acima de 100. Então eles querem que haja um equilíbrio e haja essa redução dessa taxa de mortalidade aí, né? Para quem sabe não se aproxime lá daquela mesma taxa dos países desenvolvidos, que tem 3, a taxa é menor do que 3 mortes a cada 1.000 crianças nascidas. Para que o objetivo seja alcançado, os países ricos devem contribuir para a estruturação das nações que enfrentam esse grande problema social, realizando a construção de hospitais, capacitação da equipe médica, educação familiar, subsídios para a alimentação adequada, saneamento ambiental, entre outros. Tá bom? Beleza.
Então vamos aqui para as nossas atividades. Ó. Atividades 1. Assinale V para verdadeiro ou F para falso, de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto que nós lemos lá em cima, você vai colocar V para verdadeiro ou F para falso. Tudo bem? Então aqui, ó, nessa frase aqui, ó, a gripe é uma doença de mortalidade infantil. E aí, lá em cima a gente falou que a gripe é uma doença de mortalidade infantil. Se for, você vai marcar um X aqui, V para verdadeiro aqui, tá? Ó, a malária, febre amarela, cólera, diarreia, são doenças de mortalidade infantil? E aí, a gente falou dessas doenças lá em cima, elas são de mortalidade infantil. Se for, você vai colocar um V aqui, se não, você vai colocar um F. O coronavírus é uma doença de mortalidade infantil? Se for, você vai colocar um V aqui para verdadeiro. Agora, se for falsa, se o coronavírus não é uma doença de mortalidade infantil, você vai colocar um F aqui, tá bom? Número 2. Pinte os retângulos com as causas da mortalidade infantil. Então, tá vendo esses 6 retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai pintar, né, somente aqueles que têm as causas da mortalidade infantil. Se não tem, você vai deixar em branco. Professor, eu não tenho lápis de cor. Se você não tem lápis de cor, pinta com o seu lápis normal aqui, tá? O seu lápis de escrever. Então vamos lá. A falta de assistência e de instrução às gestantes é uma causa de mortalidade infantil? Se for, você vai pintar esse retângulo. Se não for, deixa em branco. A deficiência na assistência hospitalar, ou seja, né, uma assistência fraca, né, com problemas, com dificuldades, é uma causa de mortalidade infantil? Se for, você vai pintar esse retângulo, se não, deixa em branco. O cartão de vacinas da criança em dia, está tudo regular, tudo corretinho. Então, por esse cartão estar correto, é uma causa de mortalidade infantil? Se for, você vai pintar aqui esse retângulo, senão deixa em branco. Olha só, a ausência, a falta de acompanhamento médico é uma causa de mortalidade infantil? Se for, você vai pintar. Se não for, você vai deixar em branco. A alimentação equilibrada, né, ou seja, a alimentação com os nutrientes necessários para o organismo, é uma causa de mortalidade infantil? Se for, você vai pintar. Se não for, você vai deixar em branco. A desnutrição é uma causa de mortalidade infantil? Ou seja, a falta de nutrientes, né? A desnutrição, ela é uma causa de mortalidade infantil? Se for, você vai pintar. Se não, você deixa em branco. Vamos lá para a atividade 3 e o texto A Raposa e o Espinho. Vamos lá? Certo dia, andava uma raposa a subir a colina quando pôs uma pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto cujos espinhos se lhe enterraram nas patas. Bastante ferida, se queixou ao arbusto. Pedi-te ajuda e afinal fiquei bem pior do que se me tivesse deixado cair. O arbusto interrompeu-a dizendo: Onde é que tinhas a cabeça quando te agarraste a mim? Não sabes que é meu costume magoar os outros? Ah, então eu não sei de quem é esse texto, né? Mas esse texto é uma fábula, né? Uma fábula é um texto onde os animais falam e geralmente tem um fundo moral, né? Então aqui a gente vê um texto onde a raposa subia a colina, né? E aí de repente a patinha dela ela pisou em falso em um determinado local e escorregou. E para não cair, ela se agarrou a um arbusto e os espinhos daquele arbusto se enterraram nas patas dela e ela ficou muito ferida, né? Então ela se queixou, dizendo para o arbusto que tinha pedido ajuda para ele e ele, em vez de ajudá-la, né, para que ela não caísse, ele encravou seus espinhos na carne dela. E então ele disse que o arbusto de espinhos fez bem pior do que se a tivesse deixado cair, né? O dano seria menor. E aí o arbusto interrompeu ela dizendo:
Onde é que você estava com a cabeça quando se agarrou a mim? Você não sabe que é meu costume magoar os outros, né? Então essa é uma característica dos espinhos, ele sempre vai magoar, né? Então isso aí traz um fundo moral para a gente, né? Que muitas vezes a gente quer que determinadas coisas mudem, mas tem coisas que não mudam. Tem coisas que a gente consegue mudar, mas tem coisas que nós não conseguimos mudar, né? Porque tem coisas que têm características próprias a elas. E no caso do arbusto cheio de espinhos, era a natureza dele, né? A gente não poderia esperar outra coisa do arbusto, senão que ele furasse, espetasse a raposa, porque é uma característica dele. Tá? A característica dele era magoar os outros, ou seja, furar os outros. Ele não tinha como mudar. Tá bom? Isso aí traz uma reflexão para a nossa vida em relação a coisas que às vezes a gente quer mudar e a gente não consegue mudar essas coisas. É claro, existem coisas que nós conseguimos mudar, mas outras nós não conseguimos, né? Porque às vezes essas coisas que a gente quer mudar, elas têm aquela natureza ali que nós não conseguimos mudar, correto? É um texto para nossa reflexão. E vamos para as nossas atividades aqui, ó. Qual é o título da história? Lembrando que título é o nome do texto, tá? Então, indo lá para o início, qual é o nome do texto? Tá? Qual é o nome dessa fábula aqui? Tá aqui no começo, né? Número 2. Quais são os personagens da história? Quem é que aparece nessa história aí? Né? Quantos são esses personagens? Quem são eles? Você vai escrever aqui nesta linha. Número 3. A história que lemos é uma fábula. A fábula é um conto onde os animais falam, sempre há um fundo moral. Vamos recontar essa história do jeito que você entendeu? Eu recontei a história todinha para você, tá? Lá da raposa e do espinho, que a raposa subia a colina e que ela pisou em falso, escorregou e para não cair, ela se agarrou ao arbusto, né? E quando ela se agarrou ao arbusto, o espinho do arbusto, né, se entranhou na sua patinha e a machucou, e ela ficou zangada com o arbusto, porque o arbusto a espetou e seria melhor que a tivesse deixado cair, e o arbusto a interrompeu dizendo que se ela não sabia que essa era a natureza dela, né, no caso dele, do arbusto, de magoar os outros, né? Ou seja, de furar, de espetar. E aí você vai recontar aqui, ó, do jeito que você entendeu essa história, nestas linhas. E aí o seguinte, professor, eu não consigo escrever, eu não consigo colocar o que eu entendi desta história nesses espaços aqui, nessas linhas. Então, se você não consegue, você vai mandar um áudio para mim, um WhatsApp, dizendo o que você entendeu da história. Tudo bem? Estou aguardando aqui. Vamos lá para semana 5, atividade 4. Já estamos acabando. Este texto vai falar sobre a postura, né? Esqueci de colocar aqui o título do texto, mas vamos lá. A postura adotada ao se sentar tem grande influência no estado apresentado pela pessoa no final do dia. Aquela postura exibida por grande parte das pessoas, como ombros caídos, pescoço tensionado e coluna arqueada, além de não favorecer o visual, faz mal à saúde. Tá vendo? Então, né, a má postura ela faz muito mal à saúde, né? Pode prejudicar, dar dores na coluna, nos ombros, dor de cabeça, enfim, é terrível. Então, vamos tomar cuidado aí com a nossa postura. Olha aqui. A forma de se sentar e se levantar podem ocasionar fadiga e, consequentemente, maior cansaço ao final do dia, desânimo e, às vezes, até alteração no rendimento. Tá vendo? Então, até a forma de sentar e a forma de se levantar podem ocasionar esse cansaço, essa fadiga, né, no final do dia. Então, até a forma como você se levanta e como você se assenta é importante tomar cuidado. Postura é a posição do corpo. Uma boa postura envolve o arranjo harmônico das partes constituintes do corpo, quando este se encontra parado em movimento. Tá?
O que é o arranjo harmônico? É seu corpo estar perfeitamente alinhado, né? Para que não haja sobrecarga em nenhuma das partes do corpo. Se você senta de forma errada, se você levanta um peso de maneira errada, você vai acabar sobrecarregando uma parte do corpo e não vai haver harmonia. Então aí, consequentemente, você vai ter dores no corpo, tá bom? Adotar uma boa postura exige cuidados importantes que devem ser adquiridos desde a infância. A posição comumente adotada por grande parte das pessoas em atividades domésticas, profissionais e de lazer é a posição sentada. Portanto, essas pessoas são mais propensas a sofrer com dores nas costas do que aquelas que se movimentam mais. Então, gente, por incrível que pareça, a pessoa que fica mais tempo sentada, né, que é até o meu caso como professor, estão mais propensas a terem problemas nas costas, dores nas costas, do que aquelas que ficam em pé, do que aquelas que se movimentam e até do que aquelas que carregam peso. Então, se você trabalha sentado ou sentada, tome muito cuidado com a postura, porque você pode ter sérios problemas de coluna, tá bom? Assim sendo, é interessante ficar atento à postura, bem como à cadeira utilizada, que deverá ter o assento firme para não forçar as articulações vertebrais. A postura correta ao andar é ereta, retinha, né? Sem jogar o corpo para os lados ou os ombros para frente. Ao carregar pesos, evite o sobrepeso, distribuindo igualmente o peso para os dois lados. Existem alguns métodos para melhorar a postura a fim de evitar o surgimento de desvios de coluna e dores musculares, como o Pilates. Né? Pilates é uma atividade física muito interessante, né? Que ele trabalha músculos que muitas vezes não são ativados nas atividades comuns do dia a dia. Então, o Pilates é muito bom. Ele favorece o realinhamento postural. Outro método utilizado é a reeducação postural global, ou RPG, né? Que alivia as dores nas articulações e melhora a postura. Esse aí eu já fiz. No começo dói muito, mas depois a gente fica bem. Esse texto é de Patrícia Lopes, do site Brasil Escola. Vamos aqui para as nossas atividades. Marque um X nos quadradinhos da postura correta, onde possui, né, imagem de alguém com a postura correta. Esse menininho aqui, ó, ele está alinhado? Ele está numa postura correta? Olha, perceba aqui como é que ele está. Costas encostadinhas aqui e tudo. E aí, é uma postura correta? Se sim, você vai marcar um X aqui. Olha essa figura aqui, ó. Esse boneco aqui, desalinhado. Olha só, ele está alinhado ou desalinhado? As costas dele estão apoiadas na cadeira ou não? E aí, é uma boa postura, sim ou não? Se for, você marca um X. Se não, olha aqui esse menininho, ele dobrou as costas para pegar o bebê. Olha aqui, onde está vindo a tensão na coluna dele. Isso pode prejudicar? É uma boa postura, sim ou não? Qual seria a forma correta dele abaixar? Está correta essa forma? Olha aqui, ó, já esse outro, o mesmo menino, de uma forma diferente. Agachou, está retinho para pegar o bebê. E aí, está certo ou está errado? Se esse estiver certo, você vai marcar um X. Ou se esse estiver certo, você vai marcar um X. Então, você vai marcar um X naqueles quadradinhos que possuem figuras onde as pessoas estão com a postura correta. E lá vamos nós para a nossa última atividade da semana 5, que nos fala sobre o desenvolvimento infantil. Quando falamos de desenvolvimento infantil, não podemos deixar de ressaltar aspectos importantes tais como: a criança não se desenvolve de forma linear. Muitas vezes ocorrem avanços e retrocessos. O desenvolvimento infantil é um processo gradativo. Ele possui várias fases. Cada criança é um ser único. Por isso é preciso respeitar o seu tempo e suas necessidades. O excesso ou a falta de estímulos pode interferir nesse processo, levando a dificuldades futuras. Se cada criança é um ser único, não devemos fazer
comparações entre elas, mesmo que tenham a mesma idade. Tá? Então, são alguns aspectos, né, que a gente deve observar quando se fala em desenvolvimento infantil. Toda criança é única, por mais que elas sejam parecidas, mas elas vão ter algumas diferenças entre si. Cada criança é única. Então, elas têm uma forma de desenvolvimento, né, gradativo, né, possui várias fases. Você precisa respeitar o tempo dela, as suas necessidades. Tem que tomar cuidado com a falta de estímulos, né? Tem que estimular sim, não pode faltar o estímulo, mas também os estímulos não podem ser muitos, não podem ser exagerados, porque em vez de ajudar, eles fazem atrapalhar. Então, os estímulos têm que acontecer, né, na quantidade correta, tá bom? E cada criança é única, né? E a gente tem que evitar as comparações entre elas também, mesmo que elas tenham a mesma idade. Cada um vai se desenvolver no seu tempo certo. E podemos observar 4 áreas no desenvolvimento de uma criança, as quais são a física, né? Desenvolvimento físico da criança, né? Isso, correr, andar, né? Jogar bola, né? Pular, dançar, praticar algum esporte. Olha aqui, a cognitiva, que diz respeito, né, ao seu aprendizado em si, né? Escrever, falar, né? Pensar. A emocional, que a criança vai aprender a lidar com as emoções, e a social, que a criança vai aprender a se relacionar com os seus pares, né, com o seu próximo. Essas áreas necessitam estar sintonizadas e precisam se desenvolver na mesma proporção. Uma criança que no dia a dia tem contato com livros, com a internet, com jogos de construção, mas que ao mesmo tempo não tem o hábito de frequentar playgrounds, praticar esportes e ter pequenas responsabilidades, como tomar banho ou vestir-se sozinha, indiscutivelmente terá uma área cognitiva prevalecendo sobre as outras, tá vendo? Então, a gente tem que, né, tomar cuidado para que a criança tenha um desenvolvimento pleno nessas 4 áreas, na área física, né, na área cognitiva, na área emocional e na área social. Principalmente hoje, né, que as crianças vivem em frente aos computadores, é importante que tire ela um pouco de frente das telas, né, do celular, do tablet, do computador, e bote ela para brincar um pouco, para se relacionar com seu coleguinha, para fazer as tarefas de casa, ainda mais nessa pandemia que a gente está agora, né? Tem que tomar muito cuidado para que a criança não se desenvolva somente numa área. Ela precisa se desenvolver nessas 4 áreas, tá bom? É comum nos depararmos com crianças com menos de 5 anos que já leem e escrevem algumas palavras, comportamento que gera dúvidas nos pais, os quais começam a se questionar se seu filho se encontra na série correta ou se não deveria frequentar uma turma mais avançada. Então é normal que muitas crianças hoje com 5 anos, né, já saibam ler e escrever. O meu filho com 5 anos já lia e escrevia, mas nem por isso eu decidi avançá-lo para as séries seguintes, porque isso ia atrapalhar o desenvolvimento dele e faria com que ele tivesse um relacionamento com crianças maiores do que ele. Isso poderia atrapalhar um pouco, porque às vezes as crianças mais velhas do que ele poderiam ter um tipo de brincadeira que ele não gosta. Então ele teria uma deficiência aí no desenvolvimento social, né? Olha aqui, ó. Nesse caso, não podemos esquecer que essa competência se apresenta nos momentos em que a criança quer, sem que o escrito ou a leitura possuam um significado ou uma função social. Se exigirmos a escrita como tarefa diária dessa criança, ela apresentará dificuldades, pois emocionalmente estará em outra fase. Além disso, essa atividade, antes prazerosa, passará a ser cansativa, pois suas habilidades motoras não estarão preparadas para o momento. Tá? Então, respeitar o momento da criança, não ficar impondo, né? Respeitar os limites dela, sempre dando os estímulos corretos, tá bom? Para que a criança não fique saturada e, em vez de aprender, acabe né, tendo desinteresse
por aprender novas coisas. Por fim, é preciso mencionar o aspecto social. Em uma turma mais avançada, o relacionamento da criança com os colegas da sala poderá ser comprometido, afinal ela buscará brincadeiras de sua idade e não da idade das crianças do grupo em que ela se encontrará, o que não permitirá a criação ou fortalecimento de vínculos, né? Então, o desenvolvimento social é muito importante, né? Num grupo a gente já percebe, né, no grupo de crianças, quem é o líder, né? Quem é a criança criativa, né? Quem é o mais tímido, quem é o que resolve os problemas. E elas aprendendo a se relacionar entre si nas brincadeiras, na sala de aula, na família, elas serão adultos, né, saudáveis nos seus relacionamentos. Então é importante deixar elas se relacionarem em si e muitas vezes deixarem elas próprias resolverem seus problemas também entre si, né? Permitindo com que elas tenham esse desenvolvimento social. Tá bom? E vamos aqui para as nossas atividades. Olha aqui, o desenvolvimento infantil é dividido em 4 partes, que a gente falou lá no texto, né? O cognitivo, né? Que é a aprendizagem, o falar, estudar, pensar. O desenvolvimento motor, que é o desenvolvimento do corpo. O motor que a gente falou lá no texto é o físico, tá, gente? Desenvolvimento físico. É o desenvolvimento do corpo. É o andar, o correr, escrever, né? Embora escrever tenha a ver com cognitivo, mas também tem a ver com motor, porque é a coordenação motora fina da criança. Ela vai, né, fazer um esforço enorme para movimentar a sua mão ali para poder escrever as palavras, né? Nós adultos também. Desenvolvimento emocional, lidar com as emoções, lidar com a tristeza, com a alegria, com o choro, né? Com as perdas, né? Com a ansiedade, enfim. E o desenvolvimento social, que é o se relacionar com os outros, as amizades, os grupos, né? Grupos sociais, grupo na igreja, grupo do futebol, grupo da brincadeira de esconde-esconde, enfim. Beleza? E então, falando sobre esse desenvolvimento aqui, a gente vai fazer a ligação correta aqui, ó. Desenvolvimento cognitivo, lá em cima, que a gente falou, é o quê? É esse bebê chorando, é esse menino lendo o livro, é as crianças juntas se relacionando ou é o menino correndo? Você vai fazer a ligação correta. O desenvolvimento social é o bebê chorando, é o menino lendo o livro, são as crianças juntas ou o menino correndo? O desenvolvimento motor é o bebê chorando, é o menino lendo, as crianças se relacionando ou o menino correndo? E o desenvolvimento emocional é a criança chorando, é o menino lendo, os meninos se relacionando ou o menino correndo? Então você vai fazer a ligação correta aí, de acordo com a figura, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Terminamos as nossas instruções para a 5ª semana de aula, tá bom? Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.